Queremos aqui, em nome da organização deste fórum, agradecer aqui a brilhante participação da Janaína Gonçalves Teodoro de Faria, coordenadora do Núcleo de Ações de Prevenção e Ouvidoria da Superintendência de Controladoria Geral da União em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Janaína, pela participação. Para a sua participação nesse fórum, convidamos também o senhor professor mestre em Direito, Roberto da Silva Pinheiro, chefe da Procuradoria Federal da AGU em Mato Grosso do Sul. O professor Roberto é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Tributário pela Universidade Potiguar, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, procurador federal desde o ano de 2006, chefe da Procuradoria do INSS e desde dezembro de 2016 é chefe da Procuradoria Federal em Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o procurador Roberto da Silva Pinheiro. Boa tarde a todos, quase boa noite. Nessa época do ano, em Mato Grosso do Sul, costuma escurecer mais cedo, né? Queria aqui começar os meus cumprimentos pela professora Dulce, pela professora Camila, professora Janaína, parabéns pela palestra. Professor Wagner Turini, um grande amigo. Eu tenho uma alegria muito grande em vir nessa casa, porque sempre que eu venho, eu saio daqui com práticas de governança para colocar em execução. Eu aprendo muito quando eu venho aqui. A voz está muito ruim. O meu substituto na chefia da Procuradoria Federal se propôs a vir em meu lugar, hoje pela manhã, porque ontem eu estava hospitalizado, acometido com 40 graus de febre. Mas como eu vinha para o UFMS, eu fiz questão de estar aqui. E me parece, segundo o meu celular, que a minha febre até reduziu. Tá? Então eu estou bem melhor depois que eu cheguei aqui. Se eu soubesse, eu tinha vindo dormir aqui ontem, né? Bem, a Advocacia Geral da União, ela é um órgão muito jovem. Ela foi criada pela Constituição Federal de 88. E apenas em 1993, através da Lei Complementar 73 daquele ano, a Advocacia Geral da União ela foi instituída como entidade que atua na defesa do Estado brasileiro. A Advocacia Geral da União ela está prevista num capítulo da Constituição e ela tem um papel que talvez nós não tenhamos tanta atenção naquele dispositivo constitucional, que é muito importante. E aqui eu trago os dois grandes papéis da Advocacia Geral da União. Primeiro, a Advocacia Geral da União, ela representa a União judicial e extrajudicialmente. Essa representação envolve todos os poderes, inclusive o próprio Ministério Público da União. Se o Ministério Público da União realiza um concurso público, e algum candidato desse concurso ingressa com um mandado de segurança, como o senhor já deve ter enfrentado mandado de segurança contra universidades federais, quem faz a defesa do Ministério Público da União em juízo é a Advocacia Geral da União. Então, a Advocacia Geral da União, ela faz a defesa de todos os poderes. Se alguém ingressa com ação contra o Supremo Tribunal Federal, quem faz a defesa do Supremo Tribunal Federal em juízo é a Advocacia Geral da União. Quem faz a defesa das universidades federais em juízo é a Advocacia Geral da União. Além desse papel de atuar no contencioso, na defesa judicial de todo o Estado brasileiro no âmbito federal, a Advocacia Geral da União exerce um papel que é imprescindível para a atividade de controle, que é o papel de consultoria do Poder Executivo. No que tange à representação judicial, a AGU ela defende todo o Estado brasileiro no âmbito federal. Mas o que me traz aqui hoje, para passar para os senhores, é a experiência que nós temos muito bem sucedida aqui na UFMS. E também muito bem sucedida na UFGD. Pena que a magnífica reitora teve que voltar para Dourados, que são 3 horas de viagem, e a estrada começa a ficar perigosa nesse período da noite. Na atividade de consultoria, e os senhores devem ter as Projus nas universidades federais, nós temos a obrigação de muito bem orientar o gestor público. E quando o procurador que atua na Universidade Federal, ele declara que aquela medida não pode ser adotada, e ele não diz o porquê não pode ser adotada, a chefia precisa ser comunicada. E alguma providência precisa ser adotada. Porque
a consultoria, a Procuradoria Jurídica da Universidade Federal, ela tem que viabilizar a execução das políticas públicas da Universidade Federal. E são políticas públicas que modificam o país. São políticas públicas que consagram objetivos constitucionais. E aqui em Campo Grande, eu recebi há mais ou menos 1 ano e meio um magnífico reitor. E ele me pediu a possibilidade de oxigenar a Procuradoria Jurídica da UFMS. Nós temos 2 bons procuradores que estão aqui há muito tempo, mas ele me pediu a possibilidade de oxigenar a Procuradoria Jurídica com a presença de um procurador que tenha ingressado na carreira da AGU mais recente, né, com uma vontade tremenda de querer executar essa política pública da Universidade Federal. E assim nós procedemos. E para minha grata surpresa, na primeira visita que eu fiz ao UFMS, eu encontrei o então pró-reitor de administração, o professor Cláudio. E o professor Cláudio me falou que um dia o procurador federal, que atuava na Procuradoria Jurídica, sentou com ele no seu gabinete e explicou, razão por razão, por que uma licitação não poderia ser engendrada. Isso é um ato, isso é uma atitude de controle que nós evitamos um prejuízo ao erário antes mesmo do prejuízo sonhar em ocorrer. Daí eu enfatizo a necessidade dos senhores, enquanto pró-reitores de administração, sentarem junto às procuradorias jurídicas, para que as procuradorias se tornem uma parceira nesse processo de controle interno. Porque isso facilita a vida da Controladoria Geral da União, isso facilita a vida do Tribunal de Contas da União. Então, essa parceria com as procuradorias jurídicas, ela precisa ser feita desde ontem. O procurador tem que ser um amigo da pró-reitoria de administração. Eu quero que, e aí eu peço a vocês que vocês levem essa experiência muito bem sucedida aqui em Mato Grosso do Sul. E mesmo com a agenda muito cheia, eu sempre tento encontrar um espaço para ver a universidade, para consolidar essa parceria das duas instituições. Eu me lembro que na primeira visita ao magnífico reitor, não sei se o professor Turini lembra, ele me recomendou que eu visitasse uma feira tecnológica. Mesmo, eu tinha um compromisso, acho que 40 minutos depois, no TCU, com o Dr. Tiago, que é o secretário do Tribunal de Contas aqui no Estado. E eu pedi para o meu motorista, me leva na feira tecnológica. E eu fui na feira tecnológica, eu desci na feira tecnológica, eu tirei o blazer, desabotoei a gravata e me enturmei com os alunos. E perguntei, mas para que serve isso? E aí eles falaram para mim, isso aqui é um robozinho. Robozinho para mim é algum robô que se mexe, alguma coisa. E aí o professor do curso veio me explicar o que era, tudo muito, muito interessante. E eu saí, conversando com o meu motorista na viatura, falei, olha, eu preciso de um robozinho desse lá na AGU. Eu preciso de um robozinho desse lá na AGU. Aí eu celebrei uma parceria, ainda não com a Universidade Federal, mas eu celebrei uma parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. E que consiste essa parceria? Eu recebi 12 estudantes do curso de Tecnologia da Informação do Instituto Federal, realizam estágio na seção de Tecnologia da Informação da AGU aqui em Mato Grosso do Sul. E esses estudantes, eles já desenvolveram 2 robozinhos, tá certo, professor? Isso mesmo, robozinho? Já desenvolveram 2 robozinhos que facilitam em muito a minha atividade jurídica. Eu tinha 5 servidores distribuindo processos em 1 semana, o robozinho faz isso hoje em 5 horas. Isso é uma boa prática de governança. Eu trago a inovação tecnológica e aplico essa inovação tecnológica dentro de uma carreira jurídica. Eu tenho 5 servidores que agora estão trabalhando no apoio processual para defender as entidades da administração pública. Eu aproveito ainda a minha fala, então só para ficar bem claro, eu peço a vocês que sentem
com as procuradorias jurídicas. Vejam as dificuldades. Se for preciso, eu me apresento como um intermediador para alguma mudança junto à direção central da minha entidade Brasília. Deixarei o meu e-mail funcional para que vocês possam entrar em contato. Ponto número 2. A Advocacia Geral da União, ela é composta por 4 carreiras. E a gente tem essa dificuldade. Até o professor Turini, ele outro dia estava com essa dúvida, e ele falou, olha, mas vocês não são a Procuradoria da União? Nós somos 4 carreiras, e eu aqui queria apresentá-la a todos vocês. Nós temos os advogados da União, que atuam na administração direta. Eles só atuam para a União, só para a pessoa jurídica União. Nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a 2ª carreira da Advocacia da União, que realiza a cobrança dos créditos tributários da União. Hoje, em torno de 2 trilhões a dívida ativa da União. São os créditos da União. A Procuradoria do Banco Central, que é uma carreira bem especializada, só atua na defesa do Banco Central, e os procuradores federais, que representam as entidades da administração indireta. Hoje, no âmbito federal, são 159 autarquias e fundações públicas de direito público. Eu trago isso aqui na presença dos senhores, porque eu sei que há essa dificuldade, né? Porque muitas vezes a Procuradoria da União, ela é instada a se manifestar em prol de uma universidade federal, mas ela não tem competência para tal. Quem tem competência é a Procuradoria Federal. A Procuradoria Federal é quem representa as universidades federais e todas as demais autarquias e fundações públicas federais. Eu queria trazer um exemplo de outra boa prática de governança que nós temos aqui adotado. Eu escutei a professora Janaína, se assim me permite, ela falando sobre planejamento estratégico e plano de integridade. Lá na Advocacia Geral da União, desde que eu assumi a Procuradoria Federal, nós montamos um comitê de gestão. Antes, as ordens de serviço, todo último artigo tinha: dúvidas possíveis serão dirimidas pelo procurador-chefe. Isso não existe mais. As dívidas possíveis serão dirimidas pelo comitê de gestão. Então, nós temos um comitê de gestão lá na Advocacia Geral da União. Todas as decisões são democráticas. O voto de Minerva, né, não tem jeito, mas todas as decisões são democráticas. E esse comitê de gestão elaborou um plano de ação para esse ano. O nosso plano de ação é pequeno, porque o comitê de gestão chegou à conclusão que um plano de ação com muitos propósitos a gente não alcança. E nós temos plano de ação para cada núcleo da Procuradoria. E tem um plano de ação para o gabinete. E tem um plano de ação para o próprio comitê de gestão. E nesse plano de ação, eu tenho a felicidade de trazer aqui para vocês um convênio que nós celebramos com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Estava no nosso plano de ação, e nós já suplantamos esse objetivo, realizar as nossas audiências, todas elas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por videoconferência. O procurador federal, ele se deslocava 450 quilômetros até Corumbá. Tem até um episódio de um procurador meu que atropelou não ele, a viatura, atropelou uma capivara, tadinha. Vindo de Corumbá à noite. Esposa grávida, ele querendo acompanhar. Não, eu vou voltar. Terminou a audiência às 7 da noite. Ele quis voltar para Campo Grande. Atropelou uma capivara. Ele não vai mais atropelar a capivara, porque agora ele faz a audiência de dentro de uma sala no próprio prédio da Advocacia Geral da União. Esse é um objetivo. Eu estou economizando esse ano em deslocamento de procurador e motorista e combustível
aproximadamente 700, 800 mil reais. Quase R$1 milhão em economia com diária e combustível. Antes de vir para cá, eu liguei para o juiz federal, que é o diretor do foro da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul. E esse projeto nós estamos estendendo também junto à Justiça Federal. Então nós teremos em todo o Mato Grosso do Sul audiência por videoconferência. Nós já tivemos um caso do procurador fazendo audiência na AGU. O juiz estava lá em Três Lagoas e a testemunha que estava sendo ouvida por carta precatória estava em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, o juiz em Três Lagoas e o procurador em Campo Grande. É a inovação tecnológica sendo adotada para uma prática de boa governança. E eu agradeço muito a feira que eu tive a oportunidade de visitar. Outro dia eu visitei o hospital universitário. E ele não está aqui, mas eu vou fazer questão de declarar em público. Professor Cláudio, contamina. É simplesmente contaminador. Eu estava num dia muito cansado, eu cheguei no hospital. Comecei a ouvi-lo, porque ele disse que ele tem um problema sério. Quando ele começa a falar, ele diz que ele não consegue mais parar. Mas é de uma grandeza os ensinamentos dele, que eu saí de lá, voltei para a AGU quase 7 da noite e anotei quase tudo daquilo que a gente conversou. E aí ele me trouxe uma boa prática de governança e eu precisava visitar o professor Cláudio naquele dia. Porque a gente cansa na gestão. E ele falou assim, olha, a gente cansa, mas a gente tem a satisfação de ver o nosso trabalho garantindo o bem-estar das pessoas. E esse é o nosso dever enquanto servidor público. Professor Turini, um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu venho de uma família muito carente, nos arrabaldes de Fortaleza. E aos 17 anos eu mudei para Natal. Quem é de Natal aqui? Para o reitor de Natal. Flávio. Então eu mudei para Natal, menino de 17 anos. E fui fazer o meu curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse sonho foi incutido na minha cabeça pelo meu avô. Ele falava sempre para mim que eu seria um advogado. Eu nunca quis ser membro da magistratura nem do Ministério Público. Eu sempre quis ser advogado. Aquilo foi incutido na minha cabeça na infância. Perdi meu avô muito cedo. Ele não pôde ver eu realizar o meu e o sonho dele. A educação me permitiu realizar o meu sonho. A educação pública. Quando eu fiz a minha pós-graduação, ainda não havia pós-graduação na UFRN, logo que eu saí da faculdade eu fiz a minha pós-graduação, e logo em seguida eu fui fazer o meu mestrado na PUC de São Paulo. Fui procurador do município de Natal durante 4 anos, e ingressei na carreira da AGU em 2006, e continuo pensando em realizar novos sonhos. Mas parte do meu sonho de vida já foi realizado, e eu tenho certeza que ele foi realizado graças aos antecessores de vocês que estão aqui. Nos idos de 1992 eu ingressei na Universidade Federal. Eu agradeço aos senhores e àqueles que o antecederam. Muito obrigado. Obrigado ao Procurador-Chefe da Procuradoria Federal da Advocacia Geral da União em Mato Grosso do Sul, senhor Roberto da Silva Pinheiro, pela brilhante participação. Daremos início, então, ao debate da nossa mesa redonda. Quero convidar o senhor Marcelo Turini, por favor, junto com a Dulce, fazer parte da mesa, e os nossos palestrantes, o Roberto e a Janaína, por gentileza.
Queremos convidar o Celso Ramos Regis também, por gentileza, fazer parte dessa mesa, junto aqui do lado da Dulce. Então, passo a palavra à nossa pró-reitora, Dulce Maria Tristão, para coordenar esses trabalhos. Bom, primeiro, agradecer muito ao Celso. Eu confesso que eu aprendi mais um pouco. A Janaína, que brilhantemente, como sempre, né, participa dos debates, das orientações. Eu acho que ela é de uma clareza fantástica. Agradecer ao Dr. Roberto também. Dr. Roberto, muito obrigada. Está sempre também disponível, presente aqui conosco na universidade. E o meu reitor, que, né, aqui nos conduzindo, orientando, ajudando. Então, a proposta aqui agora do fim dessa tarde é para uma mesa de debates. Então, a gente abre para as perguntas e vocês endereçam aqui aos membros da mesa e depois, a cada 3 perguntas, a gente abre a palavra para o pessoal da mesa, ok? Pode ser um de cada vez. Pode ser um de cada vez. Ninguém vai falar? Tiago. Ah lá, claro, claro, eu não sei quem é. Por favor, identifica nome e instituição, por favor. Boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Ulisses, eu sou da Unirio, Rio de Janeiro. Bom, no caso do nosso procurador, não é nenhuma pergunta, é um convite. Passa lá no Rio, eu pago o seu almoço. Quem sabe, conversando com o meu procurador, a gente consegue chegar a um acordo. Porque, infelizmente, eu acho isso muito ruim, por vezes, como eles não dão parecer, eles opinam, já veio no início, né? A procuradoria é para opinar, não é para dar parecer nenhum. Quase sempre não, mentira. Algumas vezes a gente passa por cima da procuradoria e como temos o cargo tem um certo poder, você acaba resolvendo da melhor maneira e assumindo, porque infelizmente, no meu caso específico, a procuradoria ela interrompe mais do que ajuda a instituição. Segundo é para a nossa doutora Janaína, né, doutora? Eu venho de algum tempo discutindo um pouco as questões das INs 01, 04, 05, 07, 08, 02550. Posso estar totalmente errado, meus colegas também podem me corrigir, mas me dá a impressão de que o poder que consegue ter para poder desenvolver uma IN, eu não sei se ele estuda como é cada universidade para que possa realmente colocar uma regulamentação que todos possam seguir. Porque, na realidade, somos totalmente diferentes aqui, apesar de sermos todos instituições federais, mas, na realidade, os tamanhos são diferentes, a formação é diferente, e aí temos vários problemas, porque é a norma para todo mundo. Por exemplo, a senhora comentou aqui a questão dos grupos, de maneira geral. Tem também da IN05, também tem a equipe de planejadores, tem que planejar para o ano que vem contratações para o ano que vem, e que não tem ninguém. A pergunta alguns grupos nós já fizemos, são as mesmas pessoas, não tem ninguém para fazer. Então a minha realidade, ou a realidade talvez de alguns que estão aqui, são diferentes. Nos dá a impressão, desculpe se eu for um pouquinho menos light, de que são feitas as normativas sem saber o que se passa lá na ponta, as dificuldades que se tem. E outra questão é a questão da interpretação de vocês, da Procuradoria também, da Lei 13.655, que saiu agora há pouco tempo, agora em abril, né? Que fala que é aqueles princípios das normas de direito, que fala sobre a questão de que os órgãos de controle, de maneira geral, deveriam levar em conta a situação do gestor quando fosse fazer uma observação ou um parecer. E que também levasse em conta a questão de saber as consequências desse parecer se ele for colocado em prática.
Isso é o que diz a 13655. De qualquer maneira, obrigado por vocês e vamos ver o que vai ter de resposta. Boa noite, né? Já são quase noite. Meu nome é Jorge Luiz, eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte. Eu tenho não é mais nenhuma pergunta, mas é só uma questão de um desabafo. Olha, a gente tem a questão da consulta, contratações por inidoneidade, fatos impeditivos, CGU, TCU, o SICAF, agora a portaria de integridade. Há cerca de uns meses atrás, aí saiu o CGU, PJ, o Sistema de Acompanhamento e Responsabilização de Empresas. Dá a entender que são vários sistemas que você vai lançar um mesmo dado quando a empresa cometeu uma fraude, um ato administrativo lá, que você tem um retrabalho, inúmeras sequências de vezes, para ter o mesmo resultado. Esses sistemas deveriam ser unificados num só. Isso dificulta demais a vida do gestor, de quem está aplicando, do excesso de comissões para fazer o mesmo resultado. Eu acho que tem que ser repensado mais isso daí e afunilar, pensar um pouco mais no objetivo institucional e tirar essas repetições, que são repetições. O CGU tem um cadastro dele mesmo, o TCU tem um cadastro dele de fatos impeditivos, aí o SICAF tem um cadastro dele, agora o CGU, PJ que você lança, a portaria de integridade, são repetitivos na sua essência. Boa tarde a todos. Rosalvo Ferreira Santos, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Sergipe. Eu queria, talvez, sair no nível mais operacional, no nível que a gente está discutindo, para um nível um pouco mais abrangente. Nós estamos num quadro do país em que tudo parece que gira sobre corrupção. Nós transferimos como se todo o problema do país se resumisse agora a questão da corrupção endêmica e que nós vamos resolver isso normativamente. Tá? Ao trabalhar num nível muito geral, os órgãos de controle, de maneira geral, têm adotado a mesma regra para indivíduos que são, talvez, contumazes e para outros que não adotam nenhum procedimento ilícito. Não. Então, nós, das universidades, de maneira geral, agora nos vemos numa situação que, como gestores, estamos, corroborando o que o colega diz, sob a faca ou a espada como desonestos. Há uma compreensão da sociedade, da mídia, sobretudo, de que tudo que se faz é desonesto. Que todos os atos da universidade ou do órgão da qual a gente faz parte está eivado de alguma irregularidade. Um incidente que levou à morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é uma demonstração cabal dessa certa publicização e de um exagero do que se trata a gestão pública no Brasil. Portanto, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Nós somos gestores, temos uma predisposição. Aqui eu queria até agradecer a fala do reitor, dizendo que nós somos os líderes das instituições, nós que carregamos as instituições nas costas, mas sobre nós, os pró-reitores de administração e de planejamento, há uma carga excessiva de cobrança em que, na maioria das vezes, não corresponde às condições objetivas de trabalho que nós temos. Portanto, eu acho que, do ponto de vista desse debate, os órgãos de controle, a gente tem um maior respeito e sabe que é essa a atribuição tanto da CGU quanto do TCU, em que não nos furtamos a dar as informações. Mas, na maioria das vezes, as nossas justificativas não são levadas em consideração. O relatório já está pré-definido. Mesmo que a gente argumente sobre um resultado obtido, não vale. Vale a antecipação de uma resposta de uma decisão já tomada. Portanto, aqui é também um desabafo. Eu acho que esse é o momento, a gente não está aqui para punir nem atribuir responsabilidades a ou B, mas as instituições precisam pensar, porque senão nós caímos no exagero de que um representante de uma instituição se avora no direito de punir e aplicar a pena.
quando ele é, na verdade, um agente público que deve orientar o melhor procedimento, a melhor rotina. Obrigado. Bom, feito 3 manifestações, eu vou passar para a Janaína, para o doutor Roberto, para as considerações, depois a gente retoma nesse sentido. Eu acho que eu fui tão resumida na minha fala que eu acho que faltou um entendimento muito importante. Tá, eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Eu me contenho em falar alto, porque eu falo muito alto, sabe? Eu falo com as mãos, eu falo com os pés. Na verdade, o pessoal costuma me dizer assim, a Janaína, depois que agarra no microfone, é difícil arrancar o microfone dela. Então, estou tentando me conter. Mas o que acontece? Na verdade, todas esses normativos mais recentes, eles vêm para uma mudança de mentalidade. O que é uma mudança de mentalidade e qual a necessidade disso? A partir do momento que a gente tem que tratar o gestor como um gestor que não faz a coisa certa, tem alguma coisa errada no controle. E o que estava acontecendo no país nos últimos tempos? Era essa a tratativa. Quem recebia a equipe de auditoria de qualquer instituição, recebia como? Até da própria auditoria interna. Recebia como? Gente, sejamos honestos. Ninguém recebia bem. Por quê? Porque a gente ia para punir. Porque o relatório era punitivo. Estou errada? Tá. Então, qual é a intenção de toda essa normatização? É mudar. Por quê? A partir do momento que você diz, eu consigo fazer dessa forma, e se não der dessa forma, eu vou fazer daquela forma, porque você tem uma estrutura de gestão de riscos que te respalda, e ninguém vai poder chegar amanhã para você e falar assim, olha, eu fiz porque eu achei melhor. Não. Você fez porque você tem um comitê gestor por detrás de você que te dá o apoio, porque ninguém pode dizer para você, não é, doutor, que a decisão é sua. Não, é do comitê. Primeira coisa, isso é democratizar a gestão. E segunda coisa, isso é proteção ao gestor. Por quê? E isso, vocês podem ver, além de tudo, as questões internacionais de auditoria, normas internacionais de auditoria, eu não estou falando que a CGU está criando nada não, tá? Tudo que a gente traz são normas internacionais. Agora, em 2015, que eu tive a oportunidade, por exemplo, de estudar políticas públicas, lá em Washington, dentro do governo americano, sabe o que eu percebi? Que eles utilizam governança há mais de 20 anos. Que eles utilizam gestão de riscos há mais de 18 anos. E que, quando tem um problema específico, ele é tratado como exceção. É isso que nós temos que verificar. Por isso essas normatizações. E olha, o colega lá da Unirio, olha só, você sabe como que o Ministério da Saúde faz a normatização dele? Por resolução. Por resolução. Você sabe que para a gente fiscalizar programa da saúde, do Ministério da Saúde, a gente tem que ler pelo menos umas 300 resoluções para ir para qualquer município. Como é que o município trata de pequena complexidade ou média ou alta complexidade? O professor Cláudio já saiu, mas se tiver alguém do hospital universitário sabe o que eu estou falando. Com 300 resoluções do Ministério da Saúde, regulamentando as situações. Alguém consegue administrar assim? Então, qual é a intenção dessa normatização? Tirar o peso da normatização e colocar o peso na gestão. A partir do momento que a gestão é uma gestão compartilhada e a gestão ela se respalda pelos princípios internacionais de gestão pública, e quando os órgãos de controle forem atuar, vão atuar de acordo com as normatizações internacionais de auditoria,
Aí muda. A gente não vai com a faca nos olhos, com sangue nos olhos, nem com a faca no pescoço. Porque gestor ruim, ele tem que ser tratado de outra forma. Agora, não é defendendo, não vou defender nada não, mas eu tenho conhecimento do que aconteceu em Santa Catarina. Você sabe quantas vezes o reitor foi informado de que ele estava errado? Eu tenho os relatórios de auditoria. E está disponível na internet, se qualquer um de vocês quiser puxar. Ele tinha recomendações há mais de 3 anos sobre o mesmo assunto. Tinha. Ele tinha recomendações há mais de 3 anos sobre o assunto, e quando o gestor entra, ele sabe do que tem para trás. O que ele tem que fazer? Ele tem que olhar quais são os relatórios de auditoria para poder atuar. Tá? Então, o que acontece? Olha só, eu não estou falando do que ele foi acusado da Polícia Federal, estou falando do relatório de auditoria da CGU e do que tinha dentro desse relatório de auditoria da CGU e o que foi efetivamente feito pelo órgão de controle CGU. Que tem a polícia, eu não posso dizer porque não é da minha área. Tá? E isso tinha. Vocês sabem que... E isso eu preciso ser muito clara. Sabe o que o professor Turini fez numa das primeiras reuniões que ele fez dentro da instituição dele? Ele chamou a CGU e trouxe todas as recomendações que tinha ali. Vamos atuar? Nós temos algum problema dentro da instituição? Nós temos algum problema de relacionamento? A gente não vem com a faca no pescoço. Só que essas questões de normatização novas, elas realmente vêm para mudar a gestão. É uma mudança de mentalidade. Há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, quantos de nós reclamamos porque o nosso salário estava na internet? Hoje é a coisa mais natural do mundo. É mudança de mentalidade. Então não tem como isso ser assumido de uma forma fácil. Concordo plenamente. Mas é algo que vem para estruturar a gestão e tratar a gestão de outra forma. Ok? Só complementando o que a professora Janaína já falou, e também respondendo à questão da Lei 13.655, agora de abril, o que existe uma necessidade de se buscar esse modelo de parceria, que aqui no Mato Grosso do Sul funciona tão bem, e que eu tenho certeza que quando o órgão de controle ele conhece a realidade do órgão que vai ser auditado, é óbvio que ele vai... Eu até posso falar isso pelo Tribunal de Contas da União, porque nós temos parcerias de alguns projetos do TCU aqui no Estado, e vislumbrando como atua o Dr. Tiago, que é o secretário do TCU e a equipe dele, o TCU ele vai com o propósito de orientar. Se vocês me permitem, eu vou apresentar um projeto do Tribunal de Contas da União aqui sobre um ponto muito delicado na política social brasileira. O TCU fez um levantamento que o Estado brasileiro tem terras que já foram desapropriadas para fim de reforma agrária, que são mais do que suficiente para abrigar todos aqueles que estão cadastrados, não havendo necessidade de desapropriar absolutamente mais nada. No entanto, nós continuamos desapropriando imóveis para fim de reforma agrária. O Tribunal de Contas da União, aqui no Mato Grosso do Sul, nos buscou para que nós pudéssemos montar um grupo de trabalho, um GT, para irmos junto até o INCRA, para que buscássemos orientar o INCRA, demonstrando para ele que aqui em Mato Grosso do Sul nós podemos montar um projeto piloto para agregar todos aqueles que estão inscritos em um programa de reforma agrária, sobrando terras com esse propósito, com esse escopo em Mato Grosso do Sul. Eu acredito que essa postura de um órgão de controle é uma postura que mostra um novo paradigma.
E eu, quando o doutor Tiago, secretário do TCU, me procurou, eu falei, o INCRA tem muitos problemas em Mato Grosso do Sul. Então é necessário um convencimento. Nós precisamos ir lá para convencê-los. Porque o TCU poderia ir com a faca no pescoço e sangue nos olhos. E entrar no tatame. Mas não, ele foi com o propósito de orientar. Então, eu acho, meus senhores e minhas senhoras, que existe uma necessidade de se buscar essa parceria, porque ela é possível. E às vezes a parceria tem que partir da gente. A gente não tem que ficar esperando a Universidade Federal me procurar. Eu vou até o professor Turini, muitas vezes, né, e peço uma ajuda e a gente consolida essa parceria. É necessário a gente romper esse gelo. E os órgãos de controle, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, em contato com o TCU e a CGU, a gente percebe essa mudança de paradigma que alguns colegas aí mencionaram. Ainda em relação ao Unirio, eu quero dizer ao professor que está registrada a questão lá da Procuradoria, está devidamente registrado, tá, professor? Em relação à questão, o professor lá do Rio Grande do Norte, da região do Seridó, não? Mossoró, da região do Mossoró. O procurador lá é o doutor Márcio. Tá? Então, lá no senhor não deve ter problema nenhum. Absoluta certeza, porque eu já vi as manifestações do doutor Márcio numa lista institucional. Acho que ele é doutor em Direito Administrativo, dá aula para os colegas em listas institucionais. Então, o senhor não deve ter nenhum problema lá. Em relação à questão que o senhor traz, ela realmente é preocupante. Mas o Estado ele vai evoluindo. Eu vou dar um exemplo. Há bem pouco tempo, as empresas, elas tinham que apresentar à Receita Federal, e aí acho que os senhores passam por isso com a terceirização, tem que apresentar folha de pagamento, guias de recolhimento de FGTS, tinha que apresentar uma série de outros documentos, e a partir desse ano foi instituído o E-Social, que é uma plataforma digital que já vai receber todas essas informações num único documento e que vai atender os interesses da Receita Federal. Eu acho que esse modelo, professor, do E-Social, pode ser e deve ser sugerido para que nós tenhamos uma única plataforma de controle e que ela possa alimentar as informações que são necessárias a todos os órgãos. Fica aqui a minha sugestão, né, de uma plataforma única, à semelhança do E-Social, para que todas essas informações... Eu sei como é isso, eu acesso 18 sistemas, é uma senha para cada sistema, é complicado. Eu tenho um celular só para guardar senhas, e o outro para ligar. Né? Então, fica aqui a minha sugestão. Uma plataforma única, semelhante ao E-Social, que a Receita Federal implementou já a partir desse ano. Bem, era essa, só queria complementar essas considerações, tá? Vou passar aqui para a professora Janaína. Só quero complementar na Landifes, que eu estou lá 2016, final de 2016, o ano passado foi um ano difícil, e nós fizemos assim, a filosofia da Andifes é aproximar TCU, CGU, MPF, AGU. Então, assim, quase todas as reuniões da Andifes, junto com os reitores, a gente tem a presença de alguém da TCU, da CGU, para poder amenizar esse processo, esse diálogo, junto com as universidades federais, que não foi um momento simples, tá? Foi muito difícil, está sendo difícil para nós em várias situações, mas é o que o Roberto falou. Andifes, junto com os reitores todos, nós estamos tentando articular, ter muito esse diálogo em nível nacional, tá? E a gente pede muito que nos estados esse diálogo se consolide. E qualquer dificuldade, a gente tem um caminho, né, Tiago? Via Andifes, para poder alinhar, como o Roberto falou, dificuldades existem, mas é no diálogo, e quando não dá, a gente tem que ter esse bom senso e tentar ver a possibilidade de mudar o chefe, porque o mundo é grande, os nossos desafios são grandes, e quando chega o reitor, o pró-reitor, nós somos professores, somos técnicos, por mais que a gente tenha condição e competência,
mas o mundo da gestão não é um mundo fácil. A governança não é fácil. Então, a sorte é que a gente tem um grupo que tem que ser uma união muito grande, né, Dulce? E a gente pega as experiências, as boas práticas de cada um, junto com o histórico da universidade, e vai tentando alinhando para encontrar soluções para poder... eu não quero ver meu nome fichado, entendeu? Em propriedade administrativa. Então, qualquer reitor não quer ter isso. Como os pró-reitores também, muitos de vocês são ordenadores de despesa. A Dulce é minha ordenadora de despesa, eu e ela aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós, e a gente tem que ter esse diálogo com os órgãos de controle. Tá? Então, assim, a Andifes tem essa postura, e eu acho que todos os reitores têm essa condição junto com a Andifes, e a gente poder fazer ter um ambiente de paz, de muito diálogo, para encontrar soluções e melhorar a governança e o investimento público nas nossas universidades. Tá? Dulce. Aqui na Universidade de Mato Grosso do Sul, não é a Dulce, não é a pró-reitora de Planejamento e Orçamento que é a pessoa mais chata. A pessoa mais chata é a ordenadora de despesa. Gente, um testemunho. Como eu disse ali, eu também sou gestor do Sistema S do cooperativismo. E também sou do Conselho Nacional do S Cooperativismo. E nós temos, então, CGU e TCU. O Sistema S, ele por arrecadação vem por meio público, e tem a fiscalização do CGU e TCU. E aí a gente lida também com o Brasil inteiro. Uma coisa é certa, muitas das unidades do TCU e CGU nos estados têm mudado, e da Procuradoria também, como ele falou ali. Graças a Deus, aqui no nosso estado está à frente de alguns. Eu sei do episódio do Rio, realmente muito difícil lá com algumas coisas, por conta de outros que tem lá. E o Brasil é diversos Brasis. Então, tem lugares que essa questão, o professor Turini acabou de falar do diálogo, da conversa. E aqui, recentemente, até porque eu estava conversando com a doutora Janaína ali, o meu gerente lá, o Ivanildo, estava lá com toda a sua equipe, com ela, para como é que nós vamos fazer as coisas esse ano, não ter nenhum apontamento o ano que vem. Para nós fazer uma coisa correta, sem subordinação. Não é isso, é parceria. É ir buscar, e aí um testemunho que eu posso dar, nós temos trabalhado isso lá no sistema Sescop Nacional, e buscar as parcerias, conversar, como o reitor acabou de falar. É possível. Tem lugares que está mais difícil, eu concordo. São 27 regionais. Só um pouquinho. Roberto, da UFRJ, já saiu? Já, né? Tá ok. Bom, eu queria fazer uma proposta aqui, se tiver alguma pergunta ainda. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a minha proposta era o seguinte: fazer mais uma rodada e para as considerações finais. Já são 18h11, quase mais de 18, e depois a gente queria ainda fazer uma pequena apresentação e uma atividade pequena aqui ainda. Então, nós vamos acabar saindo daqui muito tarde. Então, vamos fazer mais uma rodada e encerramos com a participação de cada um, e depois fazemos a pequena apresentação que nós temos aqui. Por favor, o NB, aqui, Denise. Ah, sim, desculpa. Eu já estava na fila. Desculpa. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner, sou pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É grande nome, né? Vamos lá. Bom, eu não posso falar por todos os meus colegas aqui, porque realmente, muito embora todos sejamos universidades federais, cada universidade realmente vive numa peculiaridade mesmo, num universo diferente. Uma tem um problema da obra inacabada, outra do patrimônio tombado que não se resolveu, a outra que não tem campus, enfim, tem N problemas, né? Do nosso ponto de vista lá do nosso universo, a impressão que nós ficamos, doutora, principalmente, Janaína, é que, assim, como administrador, eu particularmente sou muito a favor da cultura do planejamento. Na nossa realidade, a gente sente muito o que já foi desperdiçado de recurso público, erros grandes que ocorreram por falta de planejamento, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que essa mudança de cultura para uma mentalidade de planejamento é um processo doloroso, não é fácil, né? Assim, a gente vive num país onde a nossa cultura é corrupta por natureza, a gente está tentando mudar isso, né? E que, portanto... Bom, enfim...
Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente encontra muitos casos de corrupções em instituições públicas também, não estou dizendo que os colegas são, né? Mas, em função disso, se gera também a cultura de serviço público de partir do pressuposto que a gente já está fazendo coisa errada. Então, portanto, a nossa lei já é prolixa, analítica e complexa, de forma que todo o processo que a gente instrui já tem que ser provando desde o começo que a gente não é corrupto, que a gente não está fazendo nada errado. A gente não parte do pressuposto que a gente está fazendo coisa errada, coisa certa, né? De que a fé pública, o servidor público, etc. Então, assim, isso por si só já encarece muito a máquina. Vamos, né, ser verdadeiros. Para a gente comprar no serviço público, o processo licitatório é caro. A gente precisa de mais gente, a gente gasta mais mão de obra, etc. Né? Então, assim, isso por si só já encarece. Nesse processo de mudança de cultura para a cultura do planejamento, realmente, primeiro choque, toda mudança gera o estresse, é um choque. E a gente está sentindo isso. Né? Eu acho muito bacana, louvável mesmo, que se estejam indo buscar técnicas, princípios de auditoria, de serviço público, de gestão pública internacionais, né? Mas a gente há de considerar também que a gente tem as nossas peculiaridades, não só entre nós, mas também com relação às outras instituições, né? Washington fala nisso há 20 anos, mas tem uma outra estrutura de educação pública, de educação privada, etc., que é totalmente diferente das nossas, né? Que aqui também são diferentes de acordo com as regiões, né, conjuntura econômica local, enfim. Então, assim, e aí nesse sentido, eu tenho sentido assim, esse esforço, eu acho muito louvável também esse esforço dos órgãos de controle em trabalhar de uma forma de mudar um pouco o paradigma, né? Mas a gente teve uma experiência, por exemplo, em que na última auditoria que a gente recebeu da CGU, vieram 2 auditores e o chefe dos auditores juntos para declarar essa mudança de postura, né? De falar, olha, vamos trabalhar na parceria e tudo mais aqui. Se precisar, liga para a gente lá, manda e-mail, vamos conversar, vamos trabalhar de forma preventiva e tal. Só que a impressão que nós ficamos é que essa cultura está tão arraigada, a cultura do medo, que ela está muito forte, inclusive nos servidores dos órgãos de controle. Porque no discurso, na nossa reunião de gestão, onde a gente recebeu a CGU, foi esse, mas na prática, depois, a gente sentiu que os auditores ainda têm dificuldade de agir dessa forma, né, de forma preventiva, em parceria com a instituição. Porque o tempo todo a nossa postura era aberta, era perguntando para o auditor, falou, olha, é por aqui, a gente pode fazer dessa forma e tudo mais. No máximo, ele verbalizava, mas ele mesmo fez a ressalva. Conclui para a gente a sua ideia. Tá. Então, assim, existe ainda a forma que a gente entende da forma de atuação dos órgãos de controle, falar, nós não fazemos cogestão. Então, assim, né, a gente não pode participar e tudo mais, não pode formalizar e tudo. E, ao mesmo tempo, não bate muitas vezes o discurso com o que está escrito depois que vem no relatório de auditoria. Então, assim, talvez precise mudar, inclusive, a cultura dentro dos órgãos de controle para que isso se materialize de verdade. Porque ainda vigora a impressão da cultura da punição depois. Para não sair também da zona de conforto, né? Falar assim, ó, não vou fazer cogestão porque eu também não quero correr o risco de eu errar. Então, é confortável para mim só auditar e só punir. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse serviço, essa iniciativa é bacana, só que ainda tem um caminho muito grande de mudança para chegar nisso. E a gente está sentindo isso na ponta. Vem uma série de teorias novas, e para a gente colocar isso na prática, no dia a dia, às vezes é inexequível. A gente quer, mas é inexequível. A gente precisa muito da ajuda de vocês para adaptar para a nossa realidade. Ok, obrigado. Alda, a Denise aqui na frente, depois. Vamos ser breve nas nossas perguntas, senão 8 horas nós vamos estar aqui ainda. Sim, já. Boa noite, eu sou professora doutora Denise Imbrois, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional do UNB. Eu quero fazer algumas considerações. A primeira é que a finalidade da universidade é formar pessoas e fazer ensino, pesquisa e extensão de excelência. E, como parte das nossas obrigações, eficácia e eficiência não é algo etéreo, é uma obrigação de qualquer gestor público, não é nada mais do que a nossa obrigação. A minha pergunta se refere essencialmente ao modelo que a CGU está trazendo aqui para o país. A senhora, especificamente, diz que esteve em Washington, e vendo formas de gestão com programas de integridade e programas de gestão de riscos há 18 anos e há 20 anos especificamente. Eu gostaria de saber se a senhora poderia referenciar para universidades públicas dos Estados Unidos
quais seriam as referências de universidades que adotam programas de gestão de integridade, de gestão de risco, para a utilização de recursos públicos, e nomear essas universidades, pode ser dos Estados Unidos, de outros países desenvolvidos, que seriam proxy de excelência na avaliação da senhora? E outra pergunta que eu teria também é como se dá essa gestão de riscos nessas universidades? Se dá com alocação, com deslocamento de um grupo de servidores para fazer esse tipo de trabalho? Porque na universidade a nossa missão é formar pessoas, essa é a nossa atividade essencial. Nós vimos hoje, tive a satisfação de ver o reitor falar do deslocamento de pessoas da área meio, que na minha avaliação é o adequado, para a área fim. E, no entanto, as atividades que têm sido demandadas da universidade, elas caminham justamente do lado contrário. Então, nesse ponto, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço e citasse referências desse modelo que a CGU está trazendo para a gente, para universidades públicas de outros países. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Boa noite, Dulce, boa noite, magnífico reitor, demais membros da mesa. E, primeiro, eu vou tentar ser breve, um tema que para a gente é muito caro na universidade. A universidade ela é o campo do debate. Eu acho que é muito importante esse ambiente ser preservado, e quando a gente perde essa oportunidade de debater, eu acho que se perde o sentido de se ter uma universidade. Tá? Primeiramente que eu tenho um relacionamento muito próximo com um procurador federal, o doutor Diego, e nós nos entendemos muito bem com a relação de parceria da nossa instituição. E ele é um aluno formado na Universidade Federal da Bahia, procurador e ingressante por cota. E hoje é o procurador federal da nossa universidade. Isso demonstra assim um pouco do sentido que é uma universidade. A cota foi discutida no Supremo Tribunal Federal, discutida em protesto, e isso talvez seja um dos motivos em que se há uma campanha internacional internacional e que chega ao Brasil da pós-verdade sobre o que são as universidades, né? E eu sou químico industrial, não sou administrador, e eu sou talvez a pessoa que pega o precipitado e transforma em solução. E eu acho que a fala da senhora foi muito precipitada, uma vez que nós temos um processo e é muito caro. Nós fizemos uma homenagem em Poços de Caldas ao professor Cancelier. Eu também li o relatório de auditoria, eu li o inquérito da Polícia Federal para poder entender o que aconteceu. Me desculpo com todo respeito à senhora e à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sua fala foi muito infeliz. A senhora entrou num campo que meu procurador sempre me ensinou. Separação entre poderes. A gente não julga, a gente é do poder executivo. A gente levanta questões e traz isso. Com todo respeito, eu repudio sua fala, mas com todo respeito. E, em segundo lugar, eu vou trazer uma questão de ordem técnica para deixar para todos como contribuição. O relatório de gestão hoje, em tempos atuais, eu tenho uma certa experiência
quais foram as nossas ações perante a sociedade, esse não vai estar no relatório de gestão. Por isso que eu faço essa provocação e queria saber, obviamente, sua opinião. Obrigado. Obrigada, Poti. Acho que tem mais 2 pessoas inscritas. Vamos para as considerações finais. Já são 6h30. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, sou da Rural da Amazônia, lá de Belém. Vou ser bem breve. A professora da UNB já me contemplou um pouco em relação ao pedido de referência razoados de onde essas gestões normativas, o que tratam elas, deu certo, né? Então, assim, a gente percebe que atualmente a gente tem muitos temas novos, como a gestão de risco, como a gestão de integridade, e eu faço referência a uma coletânea de entendimentos que a CGU exarou lá em 2013, que tinha em torno de 120 questionamentos, que eram questionamentos que forçavam uma reflexão de como a CGU entendia determinada gestão de recursos dentro da universidade. E essa coletânea de entendimentos ela é de 2013, como eu falei, ela é muito útil, só que a gente percebe que ela não está mais contemplando, ela precisa realmente dessa atualização, dessa aderência a essas novas temáticas. E a CGU, enquanto órgão de controle, que atua em diversos outros órgãos, ela consegue esse mapeamento de erros e acertos e trazer isso de forma preventiva. Então, meu questionamento é nesse sentido. Se a CGU pensa em exarar uma nova versão dessa coletânea de entendimentos alterada e amplificada. Boa tarde a todos e todas. Flávio, Universidade Federal de Alagoas. Assim, primeiro dizer que acho que é importante, né, ressaltar que a gente tem que ter uma relação sempre de tentar ter a maior parceria possível com os órgãos de controle, né? Eles têm um papel institucional muito importante para a administração pública, acho que a gente precisa reconhecer isso, né? Só que aí eu vou me lembrar de uma certa, e fazer uma pequena correlação, uma certa passagem histórica no nosso país e pitoresca, que um certo vice-presidente da República disse para um certo presidente da República, né: presidente, o problema não é o senhor, o problema é o guarda da esquina, né? A gente sabe que a gente tem auditores e auditores, tá certo? Por mais que se diga, e realmente todos os chefes de CSEX da CGU, né, e também do TCU dizem: a mentalidade está mudando, o papel dos órgãos de controle é de assessoria, né? Por mais que se diga isso, né, quando você vai ler um relatório de auditoria de alguns auditores, realmente a relação é por vezes de parceria, né? E quando você vai ler relatórios de auditorias de outros auditores, né, a peça é quase policialesca. Então, eu queria que a doutora Janaína externasse para mim que, diante desse risco do guarda da esquina, do auditor e auditor, quais são os mecanismos de mitigação desse risco, né, da pessoa, né, do auditor achar que ele tem o poder de polícia, né, dentro, né, do serviço público. Obrigado. Eu vou passar para a mesa responder. Isso aqui a começar? Isso. E eu gostaria que já fôssemos finalizando e respondendo e fazendo as considerações finais. Por favor. Bom, antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro que eu me sinto completamente à vontade de ouvir essas considerações, porque eu acho essa casa maravilhosa, eu adoro estar dentro da universidade, não é à toa que acabei de concluir o mestrado aqui, e não é à toa que eu não paro de estudar. Então, não se preocupem, isso para mim é a coisa mais natural do mundo, a gente tem que discutir mesmo. Primeira coisa, mudança de mentalidade, gente, exige um certo tempo, especialmente dentro da administração pública brasileira. Não tem como. E eu me ressinto de não termos aqui um representante do TCU, porque dessas últimas falas, é o TCU que tem que responder, não sou eu. Primeiro, relatório de gestão, quem define é o TCU, não é a CGU. Eles sequer chamam a gente para discutir. Muito recentemente, depois de uma discussão, que inclusive eu ainda estava em Brasília, eu trabalhava na área de educação em Brasília,
E a gente foi no TCU e estar no TCU mesmo para chegar. Olha, do jeito que é feita a auditoria de gestão hoje, não dá mais. Ou vocês começam a escolher as unidades ou sortear as unidades, nós não temos condição de fazer a auditoria de gestão em 100% das nossas UJs. Eu estou no controle desde 2001. Eu comecei no controle em Rondônia. Alguém de Rondônia aqui? Eu comecei no controle em Rondônia. A primeira universidade que eu fui, a Universidade Federal de Rondônia. E lá, realmente, é completamente diferente da Universidade de São Paulo, que eu também já fui. Como eu já auditei a UNB. Então, eu sei bem o que é isso. Só que não existe a possibilidade, dentro de uma gestão pública grande como a nossa, de se fazer coisas que definam a cada instituição. Gente, a Regional de Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza que é completamente diferente da Regional de Mato Grosso. E a gente é regido pela mesma norma. Como vocês devem ter auditores e chefes de CGU que não têm a mesma relação que nós temos aqui na nossa regional. Isso é natural. Então, relatório de gestão é escopo de auditoria de contas. Escopo de auditoria de acompanhamento não é a CGU que define. A minha opinião é que devia mudar em tudo. Mas, agora pegando o gancho que o colega falou ali, me permitam, vou chamar vocês de colegas, porque somos todos colegas, embora vocês sejam doutores e eu não. Mas me permitam, é o seguinte, o que acontece? Hoje, inclusive, nós estamos incorporando, e isso é um trabalho muito difícil, nós estamos incorporando normas do COSO, por exemplo, dentro da estrutura de auditoria, que são de 2003. A gente está incorporando agora, 15 anos depois, dentro da CGU. Entendem? Então, são estruturas que também dentro da nossa casa são muito difíceis de colocar. Porque é uma mudança de mentalidade dentro da própria casa. Esses dias, vejam, estamos em 2018. Em 2015, eu trouxe isso de fora. Fiz um trabalho grande. Nós utilizamos demais ferramentas de escritório virtual. Lá a gente faz muito isso, porque eu trabalho em projetos que tem colegas do Rio Grande do Sul, colegas lá de Pernambuco, colegas lá de Manaus, e a gente trabalha em parceria e faz um piloto de alguma coisa, enfim. E o que acontece? Eu falava aqui para o atual superintendente, para o Barbieri, o seguinte, olha, tem auditor nosso que não sabe o que é gestão de risco, e a gente está com IN desde 2016, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso acontece. Então, o que acontece hoje no país? Tem uma série de situações que estão acontecendo e que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Não tem como. E não tem retorno. Por quê? Eu vou repetir, isso é muito importante, porque a gente tem que tratar a exceção como exceção. O que é exceção? É a fraude, é um mau gestor. Quando eu falo mau gestor, o gestor corrupto, que ainda existe, inclusive dentro das instituições públicas, federais. A gente não está falando de uma nem duas, tá? Mas isso tem que ser tratado como exceção e não como regra. Tá? Agora, procedimentos de auditoria que vocês recebem do nosso pessoal, a grande maioria deles é ditado pelo TCU. Este ano, inclusive este ano, nós começamos a fazer pilotos de auditorias em cima da gestão de riscos. Gestão de risco, a gente vai pegar da unidade, entender como a unidade funciona, ver como é que está acontecendo e testar a fragilidade dessa gestão de risco. E parar com essa história de ver licitação,
de ver obra. A gente pode deixar a gestão pública mais profissionalizada. Tá? E nas questões específicas de universidade, que a colega falou, nos Estados Unidos praticamente não existe universidade pública. Praticamente não existe. Então, essas questões voltadas para as universidades, elas não têm uma repercussão muito grande lá. Então, as questões que eu estou trazendo são dessas normas internacionais, que depois eu posso referenciar, até mandar para o seu e-mail, sem nenhum problema, e que são questões voltadas para a gestão pública como um todo. E por quê? Porque lá, às vezes, a universidade recebe recurso público. Às vezes, muitas vezes. Né? E são coisas muito específicas. Eu, quando fui, por exemplo, só para citar como exemplo, eu fui para um programa específico pago pelo governo brasileiro, que, na verdade, é a instituição que faz esse tipo de atuação como pós-graduação, ela não é nem como uma fundação, ela é uma instituição privada, que recebe o recurso público brasileiro e pagou o meu curso lá. Então, e não tinha nada a ver nem com a universidade. Era como se fosse um instituto. Né? Então, é muito diferente. Agora, as questões públicas que eu trago, como, por exemplo, COSO, que é uma norma internacional, as normas internacionais de auditoria referenciadas pelo IIA, todas essas serão adotadas pela CGU aqui, como controle interno. E por quê? Porque o TCU tem batido muito nas questões de governança de acordo com as normas internacionais. Então, isso não tem como a gente voltar atrás. Agora, nós temos nossas jabuticabas, que, aliás, são deliciosas, né? Eu adoro jabuticaba, e são as nossas coisas particulares, as coisas brasileiras, mas que não tem como a gente fugir se a gente quiser ter um padrão e se a gente quiser ser considerado um país que siga normas internacionais de um todo na área de gestão pública. E isso não tem como voltar atrás. Tá? Então, algumas coisas não tem como. Vocês vão continuar recebendo por algum tempo ainda auditor com os mesmos procedimentos. Infelizmente. Porque tem em alguns casos, o colega tinha falado ali do problema dos sistemas. Gente, quando eu estava em Brasília, o TCU sequer queria juntar procedimentos com a CGU. Quanto mais sistema. Entendem? Há muito pouco tempo, a gente senta de igual para igual com o Ministério Público. Isso não acontecia. É ou não é? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vocês, como gestores, também têm. Então, só para finalizar, gente, é algo que a gente vai ter que adotar, não tem como, mas é algo que vem para mudar. É difícil? É difícil. Realmente, eu concordo plenamente, mudança é sempre muito difícil. E a gente vai ter que conviver por um tempo com duas vertentes completamente diferentes. Mas a partir do momento que vocês verem que a questão da prevenção ela é muito melhor do que o a posteriori, o depois, porque aí a gente para com essas especificidades de que o gestor é corrupto e que todo mundo chega lá assim, porque se a gente vai olhar alguma coisa posterior, a gente sempre vai com o pé atrás. Isso é natural, isso faz parte do procedimento de auditoria posterior. É sempre assim, porque você tem que ser muito específico. Isso também segue norma internacional de auditoria, inclusive estabelecida pelo IIA. Tá? Então, é normal isso. Agora, se a gente faz com atividade de prevenção, tudo pode mudar. E aí a gente muda no decorrer da atividade e para de ter prejuízo para o próprio cofre público. Tá bom?
Então, eu agradeço muito a atenção, agradeço muito o convite, mais uma vez, professora Dulce. E gosto muito, demais mesmo, de estar na presença de pessoas tão ilustres. Isso aqui, para mim, é um grande prazer ouvir isso, conviver com todos vocês. Porque a gente, dessa forma, a gente pode ver o outro lado e parar de ser um pouco também só auditor, né? Ver o lado do gestor. Isso é muito importante. E, se vocês também tiverem alguma dificuldade lá nos estados, pode ligar. Né? A professora Dulce tem aí os nossos contatos, professor Turini. A gente dá um jeito, corre atrás do superintendente lá da CGU, corre atrás, eu tenho certeza. Eu fui superintendente até 2015, aqui no estado, então, muitos eu ainda conheço. Os que eu não conheci, eu chamo o Barbieri e falo, chefe, o pessoal lá está precisando de ajuda e a gente dá um jeito de ajudar. Tá bom? Obrigada, boa noite e bom trabalho para vocês. Doutor Roberto, por favor. Como praticamente todas as perguntas foram dirigidas para a CGU, eu apenas vou fazer as minhas considerações. Realmente, para o professor Wagner, lá da universidade, é o FILA, é isso? UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana. Mudança de cultura realmente leva tempo. No ano passado, eu fui para um congresso em Roma e um procurador do Estado da Alemanha achava algo jurássico o Estado brasileiro pagar as suas dívidas por meio de precatório. E eu estava lá como representante do Estado brasileiro, numa mesa como essa, numa universidade lá em Roma, onde o ambiente é de debate, ele é salutar. E eu perguntei ao procurador do Estado alemão quantos anos tinha o Estado alemão. Eu fiz essa pergunta e não houve resposta do professor assim de imediato. A nossa nação é uma nação muito nova. É uma nação que data de uma colonização efetiva, verdadeira, de aproximadamente 200, 300 anos. Se nós formos contabilizar uma colonização efetiva e verdadeira. Então, me preocupa muito essa questão de nós importarmos regras de nações milenares. Só para nossa reflexão. A Alemanha é um país milenar que enfrentou inúmeras vezes o Império Romano. Então, eles devem ser mais evoluídos porque eles experimentaram mais história, eu imagino. Eu fico, de certa forma, preocupado e receoso quando a gente quer atropelar a linha do tempo. Acho que cada povo faz a sua história a partir daquilo que ele experimenta, e tem muito para que a gente possa aprender enquanto povo. Essa sala aqui, eu estou numa sala que, se eu fosse para a Alemanha agora, não haveria nenhuma mudança de debate. Porque aqui é uma Alemanha, mas o povo lá fora é o Brasil. Infelizmente. Então, eu deixo isso para reflexão da mudança de cultura. E aproveito a fala do professor Flávio, da UFAL, que foi muito feliz. Há auditores e auditores, e complementando com o professor da Bahia, há procuradores e procuradores. O professor lá da Unirio, há procuradores e procuradores. Eu fico muito feliz em estar aqui, professor Turini, professora Dulce. Espero ser convidado nas próximas vezes. Eu também estou na gestão no triênio 2016-2019. A nossa instituição ela elege o procurador-chefe por voto dos pares. Isso é algo que não existia na nossa carreira até bem pouco tempo. E eu fui, aqui em Mato Grosso do Sul, o primeiro procurador-chefe eleito para conduzir a minha equipe, a equipe dos meus pares aqui até 2019. Até lá, eu estou à inteira disposição, e depois que eu transmitir o meu encargo para outro colega, eu tenho certeza que a instituição vai estar à disposição da universidade.
Agradeço a todos pelo carinho, peço desculpas pelo meu estado febril ainda, mas eu fiz questão de estar aqui. Que todos aproveitem o encontro, que possam retornar aos seus lares aí e encontrem as suas famílias em paz, com saúde, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto. Eu vou passar para o Celso para as considerações finais, depois para o reitor, e a gente encerra essa noite, né? Bom, gente, é só para enaltecer esse momento, né? Pegar a palavra lá do colega que falou ali, que eu acho que é do Sergipe, que realmente é preciso não inverter as normas, né? Parece que todo mundo agora é suspeito, não é assim? E a regra é o contrário, todo mundo é inocente até prova em contrário. Acho que o Sergipe que falou isso, não foi? Legal isso. Mas eu queria, vocês vão passar 2 ou 3 dias, né, a mais aqui, lembrar de um pensamento de um pantaneiro. É do atrito que o cascalho fica redondo. Ou quer dizer isso? O conflito é bom porque nasce ideias, mas o confronto não. O confronto causa ruptura. Que Deus proteja a todos. Obrigado. Eu gostaria muito de registrar também que nós convidamos representantes do TCU e por 2 vezes eu entrei em contato, eles confirmaram, e hoje à tarde me ligaram, aconteceu um problema com a pessoa que estava vindo aqui, foi um problema pessoal, não cabe aqui explicar, mas motivo que o impediu de vir aqui. Mas, de certa maneira, se colocou à disposição para outros momentos estar presente. Tá? Eu gostaria de registrar isso aqui também. Quero agradecer ao Roberto, obrigado, Roberto, pela presença, a doutora Janaína, o meu amigo Celso, tá? Desejar uma boa noite para vocês. Tiago, eu acho que vale a pena colocar como encaminhamento a sugestão do relatório de gestão para a Andifes, para a gente poder sair do pleno aqui, para ver se a gente consegue alguma coisa com o TCU. Aquele negócio lá é insano. Eu fiz agora esse ano, o ano passado, junto com a Dulce, muito fechadinho, e um cidadão não consegue ler aquele documento. Então, eu acho que é um papel da gente poder, não sei se já foi feito isso em algum momento, mas é uma contribuição que a Andifes pode fazer junto com o TCU. E boa noite para vocês, descansem, porque amanhã tem mais debate, tá? Um abraço para vocês, tá bom? Muito obrigado, reitor. Só para informar, na verdade, constituímos um grupo de trabalho para tentar rever, principalmente, alguns dos indicadores que estavam lá postos como obrigatórios no TCU, e agora estamos trabalhando para ter esse diálogo junto ao TCU, para que a gente mude a forma como a gente informa para a sociedade por meio dos relatórios. Como bem falou o professor Poti, muitas das informações o próprio TCU poderia retirar e já estão no portal da transparência. Não faz sentido estar num relatório como o relatório de gestão. Ok? Obrigado a todos. Podemos. Eu vou, por favor, eu vou pedir à mesa que se desfaçam, nós vamos apresentar um vídeo de 3 minutos. Mas antes, doutor Roberto, muito obrigado. Meu reitor, Marcelo Turini, muito obrigado. Celso, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. O Coffee Break continua lá, depois se alguém quiser voltar para concluí-lo. Mas nós vamos estar passando aqui um vídeo de 2 minutos e meio, 3 minutos, não máximo, sobre o evento que nós vamos sediar o ano que vem, que é a SBPC. E a gente gostaria muito de mostrar para vocês o que é Campo Grande, o que é Mato Grosso do Sul. E na saída, nós vamos deixar uma lembrança com vocês para que vocês possam voltar no ano que vem, estar aqui presente conosco na SBPC. É coisa rápida e muito obrigado a todos. Ensino, pesquisa, extensão e inovação. UFMS, a nossa universidade.
sediar a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 2019, na capital de Mato Grosso do Sul, é uma grande oportunidade de mostrar ao Brasil a vocação científica da região. Trata-se do reconhecimento do potencial transformador contido no Santuário de Biodiversidade, que corta o Estado, impulsionando um arranjo bioeconômico específico, voltado para a produção de bens e serviços ambientais. Essa transformação é mediada por uma política de ciência, tecnologia e inovação, que concentra esforços na construção de uma base integrada de conhecimento para o desenvolvimento econômico, social e da bioeconomia. Das fronteiras agrícolas, das fronteiras ecológicas e das fronteiras culturais com outros países e etnias, nasce a força da ciência sul-mato-grossense, capaz de traduzir as demandas de uma sociedade em potenciais para o seu crescimento. Como maior e principal cidade do estado, Campo Grande possui um alto potencial para ser a sede da reunião anual da SBPC 2019. Além de ser uma cidade planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e avenidas largas, a capital está localizada em uma região de Planalto, próximo aos grandes centros do país. A cidade possui dimensões e características próximas aos de uma metrópole. Dispõe de uma grande infraestrutura e logística, tanto para o turismo tradicional quanto para o turismo histórico e de grandes eventos. Nesse sentido, a cidade oferece várias opções de hotéis e equipamentos de lazer rural e urbano, sendo considerada um importante ponto turístico no território brasileiro. Um dos principais patrimônios nesse cenário de riqueza está localizado exatamente no coração de Campo Grande, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A UFMS completará em 2019 seus 57 anos de criação e 40 anos de federalização, se orgulhando de transformar vidas e expandir horizontes. Para além dos limites de sua sede, a cidade universitária na capital, a UFMS também leva seu protagonismo para outros 9 municípios do estado. Como instituição propulsora da ciência, da tecnologia e da inovação na região centro-oeste, a universidade abre suas portas para receber de forma inédita, em mais de 7 décadas, a reunião anual da SBPC em Mato Grosso do Sul. Para tanto, além de uma logística privilegiada para sediar eventos de grande porte, a UFMS coloca à disposição da ciência brasileira toda a sua infraestrutura, sua rede de parceiros e, principalmente, a hospitalidade de sua equipe. Não é por acaso que, mais do que poder sediar com conforto, segurança e protagonismo uma reunião anual da SBPC, a UFMS nutre o desejo de ser, no ano que comemora suas 4 décadas de federalização, a capital brasileira da ciência, da tecnologia e da inovação. SBPC 2019. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela presença de todos e retornaremos amanhã cedo com os trabalhos no auditório do Grand Park Hotel. A todos mais uma vez boa noite e muito obrigado pela presença.